Existe um alimento que está na sua cozinha agora. Provavelmente você comprou ele essa semana, talvez ontem. Você já fez ele centenas de vezes na vida, talvez milhares. E mesmo assim, tem uma chance enorme de que você nunca tenha entendido de verdade o que acontece quando ele encontra o calor. Tô falando do ovo. Simples, barato, comum, mas esconde uma complexidade que chefes de restaurante estrelado levam anos para dominar. Uma ciência inteira de proteínas, temperatura, tempo e técnica que a maioria das pessoas ignora completamente porque nunca parou para pensar nisso de verdade. Hoje, a gente vai mudar isso. Aqui no Alimentos Decifrados, a gente não só mostra como fazer. A gente explica o que está acontecendo por dentro, porque quando você entende o processo, você nunca mais erra. Então vai comigo nessa, porque antes de você terminar esse vídeo, você vai olhar para o ovo de um jeito completamente diferente. Vamos começar pelo mais icônico de todos. Aquele que aparece no café da manhã americano, nas fotos de brunch no Instagram, nas mesas de hotel mundo afora. O estrelado, ou como os americanos chamam, o sunny side up, o lado ensolarado para cima. Parece fácil, né? Ovo na frigideira, espera, tira. Mas é exatamente aí que mora a armadilha. O estrelado é um dos métodos mais diretos de cozinhar um ovo, e ao mesmo tempo um dos menos tolerantes com erro de tempo. Porque aqui, o ovo nunca é virado. Nunca. A clara fica em contato direto com a superfície quente da frigideira, enquanto a gema fica completamente exposta para cima, sem proteção nenhuma. E o calor? O calor sobe. Só sobe. Vem de baixo, atravessa a clara, vai chegando na gema aos poucos. Isso significa que o cozinheiro precisa esperar a clara firmar completamente sem deixar a parte de baixo queimar, dourar demais, criar aquela borda crocante que não era para estar ali. É um equilíbrio delicado entre paciência e atenção. Quando feito do jeito certo, o resultado é quase poético. A gema fica líquida, intacta, brilhando como um sol pequeno no centro do prato. A clara firma o suficiente para segurar a forma quando você serve. Parece simples. Não é. Agora, e se você virar esse ovo? Aí você entra no mundo dos ovos over, uma família inteira de técnicas que começam exatamente onde o estrelado para. O over easy é o primeiro degrau. Você espera a base firmar, vira o ovo por alguns segundos e tira. Esse contato curtinho com a frigideira cozinha uma camada fininha de clara por cima da gema, sem solidificar o interior. O resultado é um ovo que parece mais fechado, mais completo visualmente, mas que quando você corta, abre e libera um centro completamente líquido. A gema escorre, espalha, age como um molho natural. Um degrau acima, o over medium. Aqui o segundo lado fica na frigideira um pouco mais, tempo suficiente para a gema começar a coagular de fora para dentro. Ela não fica líquida, mas também não fica dura. Ela vira uma espécie de geleia densa, cremosa, que mantém a forma quando cortada. Esse é o ovo que funciona melhor num sanduíche, num wrap, numa montagem mais elaborada, porque ele não vaza, não desmancha, não destrói o pão antes de você dar a primeira mordida. E então tem o over hard, o ovo virado e deixado na frigideira até que não reste absolutamente nenhum líquido no interior. Clara e gema, firmes, sólidas, coesas. Você consegue fatiar como se fosse uma camada. Perde a magia da gema líquida, mas ganha estrutura, praticidade, funcionalidade para quem não curte aquele escorre todo. Mas e se você quiser o melhor dos dois mundos? Gema mole, clara completamente cozida por cima, sem precisar virar e arriscar quebrar tudo. Existe uma técnica para isso. Chama basted egg, o ovo banhado. Começa igual ao estrelado. Ovo na frigideira, fogo aceso. Mas ao invés de virar, você pega a manteiga ou o azeite quente da própria frigideira e vai jogando em colheradas repetidas por cima do ovo. Ou então cobre a frigideira por alguns segundos para o vapor fazer esse trabalho. O calor indireto termina de cozinhar a superfície da clara sem tocar na gema. Suave, delicado, sem riscos. O resultado é um ovo completamente cozido por fora, cremoso por dentro, com muito menos chance de tragédia. Agora vamos mudar de universo completamente. Porque até agora a gente estava falando de ovos inteiros. Mas e quando você quebra essa fronteira entre clara e gema antes mesmo de colocar na frigideira? Aí você entra no mundo do mexido. O ovo mexido parece a coisa mais simples do mundo. Bate, joga na frigideira, mexe. Pronto. Mas a diferença entre um mexido mediano e um mexido que muda sua visão de vida é enorme. E ela mora quase toda na temperatura e no movimento. Quando você bate o ovo antes de cozinhar, você está misturando as proteínas da clara com as proteínas da gema. Quando essa mistura encontra o calor, essas proteínas começam a apertar, a se enrolar, a formar o que a gente chama de coágulos, aqueles pedaços que você vê se formando na frigideira. O tamanho e a textura desses pedaços dependem quase completamente de dois fatores: temperatura e movimento. Fogo alto, mexida rápida. Pedaços grandes, firmes, meio sequinhos. Funciona, alimenta, resolve.
Fogo baixo, mexida constante, quase meditativa. Aí a história muda. Os coágulos ficam pequenos, sedosos, brilhantes. O ovo parece quase um creme. Quando você tira da frigideira um pouquinho antes de parecer pronto, o calor residual termina o serviço e o resultado é uma textura que se espalha no pão como manteiga. Esse é o soft scrambled, o mexido suave. É o que você come em hotel 5 estrelas e não consegue entender por que o seu em casa não fica assim. Agora você sabe. Do outro lado, o hard scrambled. Fica na frigideira até a umidade evaporar quase toda. Firme, opaco, seco o suficiente para misturar com queijo, legumes, carne, sem que tudo vire uma pasta aguada. Cada um tem seu lugar. Ei, só um segundo aqui. Você já se inscreveu no Alimentos Decifrados? Comenta aqui embaixo o que você achou até agora, qualquer coisa mesmo. Esse tipo de conteúdo muitas vezes não é divulgado pelo algoritmo, então o seu comentário ajuda muito a gente a continuar chegando em mais pessoas. Valeu de verdade. Agora, bora falar de omelete. Porque omelete parece uma coisa só, mas na prática são duas filosofias completamente diferentes de encarar o ovo. A omelete americana, ovo batido, frigideira quente, deixa firmar por baixo sem mexer. A superfície vai ficando úmida, enquanto a base se transforma numa camada sólida. Aí você coloca os ingredientes, queijo, legumes, carne e dobra ao meio. O resultado tem uma casquinha levemente dourada por fora, estrutura firme, interior, que aguenta o peso do recheio sem desmoronar. É uma omelete para ser comida, não admirada. A omelete francesa. Essa aqui é outra história. Fogo baixo, movimento constante desde o primeiro segundo. A frigideira é agitada, mexida, nunca deixa o ovo parar. As proteínas coagulam de forma tão suave que não formam uma folha sólida, formam coágulos minúsculos quase invisíveis que dão ao ovo uma textura de creme. Quando chega no ponto, e o ponto é uma consistência quase de pudim, você enrola num cilindro suave, uniforme, completamente pálido por fora. Sem dourado, sem crosta, por dentro, levemente cremoso. Parece impossível. É técnica pura. E então tem a frittata, que é o oposto de tudo isso. Aqui você mistura o ovo com os ingredientes antes de cozinhar, tudo junto desde o começo. Começa no fogão para as bordas pegarem estrutura. Depois vai para o forno, onde o calor vem de todos os lados e termina de firmar o centro aos poucos. Quando pronta, você fatia como se fosse uma torta. Serve quente, morno, fria. Funciona em qualquer temperatura, qualquer hora, qualquer ocasião. Agora a gente sai da frigideira e vai para a água. Porque cozinhar ovo em água muda tudo sobre como o calor age. O ovo cozido mole. Aqui o ovo vai para a água fervente ainda na casca. A casca funciona como um isolante, deixa o calor entrar mais devagar, de fora para dentro. A clara de fora firma primeiro. A gema no centro fica líquida, fluida, cremosa. Você quebra a pontinha com uma colher e mergulha o pão. Isso não é café da manhã, isso é um ritual. Um pouquinho mais de tempo na água e você chega no jam egg, o ovo de gema gelatinosa. A clara está completamente firme, mas a gema virou uma espécie de gel brilhante, coeso, que não escorre, mas também não esfarela. Quando você corta ao meio, as duas metades ficam perfeitas, fotográficas. É o ovo dos ramen, dos bowls, das saladas compostas onde a gema precisa ficar no lugar. Mais tempo ainda, o ovo cozido duro. Calor chegou até o centro. Gema firme, densa, que vai do cremoso para o esfarelado dependendo de quanto tempo ficou na água. O truque para não ficar seco e com aquela borda esverdeada é tirar da água quente e jogar direto em água gelada. Para o cozimento imediatamente. Proteínas não superaquecem. Textura fica certa. E o ovo pochê? Esse é o mais elegante de todos. Aqui o ovo sai da casca diretamente para a água quase fervendo. Sem casca, sem frigideira, sem nada entre ele e o líquido. A clara de fora começa a coagular no instante em que toca a água. Vai se enrolando ao redor da gema aos poucos, como se abraçasse. O calor entra de todos os lados de forma suave, uniforme. A gema fica mole no centro. A clara fica macia, sem dourado, sem crocância, pálida e delicada. É com esse ovo que se monta o Eggs Benedict, uma das construções mais equilibradas da gastronomia. Um muffin inglês tostado na base, uma fatia de presunto ou bacon, o ovo pochê por cima, e um manto de molho holandês, que é ele mesmo feito de manteiga e gemas emulsificadas. Quando você corta esse ovo, a gema líquida mistura com o holandês, espalha pelo pão, cria uma camada de riqueza que é quase absurda. Cada elemento existe para potencializar o outro. É um prato que parece simples na descrição, e é uma obra de engenharia no prato. Mas tem mais. Tem o ovo assado, que vai para o forno dentro de uma cumbuca com creme e manteiga, onde o calor vem de todos os lados ao mesmo tempo. Lento, suave. Tem o ovo em conserva, que passa dias submerso em vinagre e especiarias até a acidez penetrar a clara e transformar completamente a textura e o sabor.
Tem o ovo recheado, feito com o ovo cozido duro, gema removida, misturada com mostarda e maionese e colocada de volta no lugar com uma colher de saco de confeiteiro. Tem o ovo no shakshuka, cozido diretamente dentro de um molho de tomate e pimenta borbulhante, onde o líquido ao redor é o meio de cocção. O vapor prende embaixo da tampa e a clara firma enquanto a gema fica mole no centro de tudo aquilo. E tem o egg foo young, que mistura ovo batido com broto de feijão, camarão ou carne de porco numa frigideira bem quente, pufando de vapor interno, formando uma panqueca espessa com bordas crocantes, servida com um molho escuro e salgado que penetra o interior macio e mostra como o ovo consegue ser ao mesmo tempo estrutura e esponja. Tudo isso, cada uma dessas formas de cozinhar, é definida por duas coisas só: como o calor é aplicado e por quanto tempo. Temperatura e tempo. É a ciência mais simples do mundo, aplicada no ingrediente mais comum da sua geladeira. E quando você entende isso, algo muda. Você para de seguir receita no automático e começa a entender o que está acontecendo. Você sabe por que o ovo está ficando borrachudo. Sabe por que a gema endureceu mais do que você queria. Sabe exatamente o que ajustar. O ovo não é simples. Ele nunca foi. A gente só foi acostumado a tratar ele como se fosse. Então, da próxima vez que você pegar um ovo na mão, lembra desse vídeo. Lembra que você tem na palma da mão algo que chefes levam anos para dominar. E que agora você entende o porquê de cada escolha. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Esse tipo de conteúdo toma tempo, pesquisa e muito carinho para fazer. Se você curtiu, se inscreve no Alimentos Decifrados, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser só um ovo mesmo, só para a gente saber que você está por aqui. O algoritmo tende a suprimir esse tipo de conteúdo mais aprofundado, então cada comentário, cada inscrição faz uma diferença real para esse canal continuar existindo. A gente se vê no próximo. Até lá!